Bom, muito boa noite. Retomando as atividades aqui do nosso curso de compliance voltado à atividade funcional do Ministério Público. Reitero aqui os agradecimentos de costume ao Instituto Roberto Barroso, na pessoa do Dr. Leandro Navega, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. Eduardo Gussen, e também à Universidade de Castilla-La Mancha, na pessoa do professor Adán Nieto Martín, né? E também não poderia deixar de agradecer àquele que construiu todas essas pontes, que é o Matheus Alencar, né? Para a aula de hoje, seguindo o nosso primeiro encontro com Vincenzo Mondillo, né, da Unitelma Sapienza da Itália, sobre as aplicações práticas do cumprimento normativo ambiental, alimentar, risco laboral e área da saúde, tenho enorme satisfação em lhes apresentar, muito rapidamente, o professor Arthur Gueiros, que também usa o sombreiro, ou o boné, como se diz no Rio de Janeiro, né, do Ministério Público Federal, e está à frente do Centro de Pesquisa João Marcelo Araújo Júnior, aí no Rio de Janeiro também, o Reinaldo Goto, Compliance Officer da BRF, e também o professor Oscar Graça Couto, fecham o painel de hoje, né, representando aqui a PUC do Rio de Janeiro e também a Getúlio Vargas do Rio. Faço aqui os agradecimentos de costume também, sempre nos prestigiando, o professor Fernando Fernandes da Unesp de Franca, o professor Gilberto Martins de Almeida, e também à frente da ENAMP, o doutor Marcelo André Azevedo, face igualmente presente. O primeiro painel conduzido pelo professor Arthur Gueiros, depois nós entramos com o segundo, em que Reinaldo Goto e Oscar Graça Couto encerraram os debates. Eu pediria à audiência a gentileza de já ao longo das exposições irem registrando as perguntas aí no nosso chat. Professor Arthur Gueiros, enorme satisfação, um luxo para nós aqui desfrutar da sua presença nesse curso. Muito boa noite, com a palavra. Boa noite, professor Eduardo, boa noite, doutor Reinaldo Goto, professor Oscar Graça Couto, quem estão assistindo, os membros, os servidores, professores, demais autoridades, alunos e público em geral. É uma enorme satisfação estar participando desse curso intensivo de compliance orientado à atividade funcional do Ministério Público, e pretendo aqui, brevemente, seguindo o tópico desse encontro, discorrer sobre justamente as questões práticas, né, envolvendo a atuação do Ministério Público, pontuando naturalmente a questão do compliance, que é o que acredito é o carro-chefe de todos esses vários encontros que nós estamos aqui tendo a enorme alegria de estar assistindo. Tá? Então, tendo esse norte, né, e mais uma vez pedindo ao colega Eduardo para avisar quando estiver perto do fim, para eu não passar o tempo, né, para não, né, que eu também tenho enorme interesse de ouvir os colegas Reinaldo e Oscar. Eu parto da seguinte premissa, né, duas premissas que eu coloco assim de início. É um curso, como dito, né, de compliance orientado à atividade funcional do Ministério Público, que, no nosso entender, né, o Ministério Público compreende a atividade fim e a atividade meio, vale dizer, tanto para membros quanto para servidores da instituição. Então, a gente vai tentar, sem nenhuma pretensão, né, como se diz, ensinar, né, as pessoas, claro, pessoas altamente qualificadas, tanto os membros quanto os servidores, mas trazer algumas ideias, né, no sentido de colaborar com essa finalidade da atividade fim, atividade meio do Ministério Público. E uma segunda premissa inicial é que, quando a gente menciona a atuação do MP, ao meu sentir, compreende tanto a atuação preventiva, né, e como a atuação repressiva. Repressiva está entre aspas, entre comilhas, como se diz, porque hoje em dia, quando a gente fala repressivo, já não é mais aquele repressivo antigamente, ou seja, investigação e imputação penal, mas não necessariamente uma imputação penal redunda numa imposição de sanção ou num pedido de condenação, porque nós sabemos que na atualidade prepondera
fortemente a ideia de acordos, uma justiça penal negocial. Então, quando fala repressivo, né, eu acho que tem que ser visto com uma certa contextualização. Ontem mesmo tivemos uma reunião aqui na PRR2, Procuradoria Regional da República, segunda região, entre os colegas, justamente para discutir de que maneira será feito o acordo de não persecução penal em segundo grau na nossa instituição. Quer dizer, isso demonstra que a gente vive atualmente, quando fala em repressão, em punitividade, é algo que perpassa também a ideia de acordos em sentido amplos, o que guarda relação, naturalmente, com a temática do compliance. Então, tendo elegendo essa temática, né, de uma forma um tanto ou quanto arbitrária, porque a gente não pode tratar de várias questões, a gente vai tentar aqui falar sobre infrações ambientais, alimentares, econômicas, né, partindo, como se deve ser, partir naturalmente, do texto constitucional, onde, como nós sabemos, estão contemplados diversos princípios que guardam relação com esses interesses, esses objetos de tutela ao qual cumpre também o Ministério Público velar. E na perspectiva de um ordenamento infraconstitucional, eu pontuo, né, algumas leis que vão servir para entender essa correlação entre compliance e a atuação do Ministério Público. Então, nós temos ali a Lei 1521, que é a Lei de Economia Popular, a Lei 8137, que cuida dos crimes, no caso, contra a ordem econômica, tem contra a ordem tributária também, relações de consumo, mas a gente está focando na ordem econômica, a Lei de Proteção Ambiental e a Lei de Agrotóxicos, e a lei que trata do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, a chamada Lei do CAD, ou a LDC, Lei de Defesa da Concorrência. Então, mais ou menos, são esses diplomas normativos que contemplam incriminações, tipos penais, e vamos ver de que maneira existe é possível fazer uma correlação entre compliance e a nossa atuação do Ministério Público. A gente não precisa, eu acho, pelo que eu tenho acompanhado, né, das aulas do curso, né, a essa altura, né, dar uma definição de compliance. Acho que todos já sabem, enfim, nós também. Claro que compliance tem uma certa plasticidade, mas, de toda sorte, a gente entende que é possível extrair, para quem ainda precisa de uma definição, dos artigos 41 e 42 do Decreto 8420, né, que regulamentou a Lei Anticorrupção. O artigo 41 traz uma definição, eu acredito, bem adequada do que vem a ser programas de integridade, compliance, conformidade, e o artigo 42 apresenta os parâmetros. Nós sabemos que o professor Eduardo não gosta do artigo 42, ele tem uma certa implicância, né, com o rol exaustivo do artigo 42, mas eu acho que, tirando o professor Eduardo, né, e outras pessoas, no geral, as pessoas leem no artigo 42 uma série de premissas importantes a partir do inciso 1, que trata justamente do compromisso da alta direção da empresa para com o programa de compliance. E falo também, inicialmente, dessa questão, né, de uma delimitação, ou seja, nós sabemos que existe uma questão envolvendo a atuação do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal em várias temáticas que a gente vai até mencionar mais à frente. E também, por outro lado, boa parte dessas incriminações, ou desses diplomas legais, envolvem a atuação de agências reguladoras federais. Não quer dizer, e nesse recurso extraordinário do ministro Sepúlveda pertence, é um pouco antigo, mas não quer dizer, pelo fato de existir a interveniência de uma agência federal, por exemplo, o CAD, né, ou IBAMA, ou, enfim, algum outro ente federal com a atribuição fiscalizatória, administrativo, punitivo, que seja, que vai inexoravelmente ser
vai haver um deslocamento da atuação do Ministério Público Estadual para o Ministério Público Federal, né, excetuada aquelas regras expressas do artigo 109, como está no item 3 aí, é da jurisprudência, né, do Supremo e dos demais tribunais, que o interesse da União para que ocorra o deslocamento da competência federal tem de ser direto, específico, não bastando o interesse genérico da coletividade, embora aí também incluir o interesse da União, né? Então, só para deixar claro que a gente vai falar de algumas situações que pode ser da atribuição do Ministério Público Estadual, pode ser do Ministério Público Federal, né, desde que haja os parâmetros aí previstos na Constituição e na jurisprudência dos nossos tribunais. E a gente fala também rapidamente, ainda nessa parte inicial, do que vem a ser essa ideia de crimes empresariais, né, que é uma categoria que surgiu lá, né, do Founder Father, do Edwin Sutherland, que descortinou as infrações penais praticadas por pessoas de alta classe social, e aí isso se desdobra na perspectiva de crimes empresariais, na ideia dos crimes ocupacionais, envolvendo as atividades, digamos, de indivíduos, e os crimes corporativos, ou seja, aqueles que ocorrem no ambiente de uma organização, de uma empresa, por exemplo. Claro que boa parte dos crimes aqui tratados, e por envolver também a ideia do compliance, guardam relação com crime corporativo, sendo certo que alguns doutrinadores ainda mencionam outras características dessa criminalidade, como abuso de confiança, o aproveitamento da oportunidade. A gente está colocando nesses slides alguns textos que estão disponíveis no site do CPJM, que o professor Eduardo mencionou no início. Então, quem quiser eventualmente aprofundar, fica a sugestão bibliográfica desses textos que estão lá reproduzidos no nosso site. Bem, o primeiro grupo de crimes que a gente queria mencionar aqui é um crime contra a economia popular, né? É um tipo penal antigo, nós sabemos, e justamente no artigo 2º, inciso 9, que trata dos crimes que a gente são vulgarmente conhecidos como crimes de pirâmide, ou pichadismo, bola de neve. É um crime contra a economia popular, que, apesar de ser antigo, ainda se reveste de grande atualidade, como se pode observar, por exemplo, com esses esquemas envolvendo operações com criptoativos, com criptomoeda, esquemas de pirâmide financeira que, infelizmente, repito, tem assolado o nosso país em diversas localidades. Há uma súmula antiga do Supremo, que ainda continua em vigor, no sentido de que compete à Justiça dos Estados. Deixa eu ver se eu consigo chegar para cá esse... Epa, acho que saiu, né? Saiu, né? Agora você parou de projetar. Voltou? Voltou. Desculpa, porque ficou ali o quadradinho. Compete à Justiça dos Estados em ambas as instâncias do processo de julgamento dos crimes contra a economia popular. O que eu quero dizer? Um primeiro grupo de crimes que envolve a atuação do Ministério Público e que também vai tocar na questão do compliance os crimes que nós escolhemos aqui, os crimes de pirâmide financeira, ou esquema Ponzi. Aí nós temos, né, acho que as pessoas conhecem em geral como funciona, há toda uma estratégia envolvendo empresas ou agentes individuais, no sentido de atrair as pessoas para entrar numa pirâmide, num esquema desse, e aquilo vai crescendo, e em um dado momento as pessoas entra mais gente atraída pelos lucros anunciados do que a capacidade de pagar, né, como a professora Sally Simpson, né, chega um dado momento em que, como não tem dinheiro novo, aquilo não gera nenhum investimento concreto, apenas um dinheiro que passa de A para B, né,
Robin Peter to pay Paul, né, vai passando, só que chega uma hora que aquilo explode, né, que aquilo, como se fosse um castelo de cartas, aquilo entra em colapso, né, e muita gente sai perdendo, a empresa ou a gente que fez o esquema some com dinheiro, às vezes, né, e é atingida a economia popular. Nesse sentido, nesse caso envolvendo criptoativos, criptomoedas, o entendimento prevalecente de que a competência, a princípio, é da justiça estadual, né? Então, nós temos uma jurisprudência bastante consolidada no STJ, pelo menos, né, no sentido de que não havendo prova de evasão de divisas ou algum outro crime ou algum da competência da Justiça Federal, é um crime da Justiça Estadual, consequentemente, compete ao Ministério Público o dever de investigar e processar os autores desse esquema criminoso. Nesse sentido, aqui a gente já pode ver a importância de existir um compliance, né? Quando o Ministério Público vai investigar uma empresa envolvida, né? Em geral, atua de maneira concertada com a CVM, né? A CVM tem uma expertise bastante importante nesse tipo de situação. E aí deve-se observar o seguinte: se quem adquire o produto financeiro, uma empresa que vem adquirir, se ela tinha um compliance, pois compete ao compliance dessa empresa verificar, dentre outras obrigações lá que estão, por exemplo, ilustradas naquele dispositivo, os investimentos diretos ou indiretos da empresa ou do grupo societário. Né? Por que foi adquirir uma pirâmide de criptomoeda? Né? Às vezes não fica claro se aquilo é pirâmide, mas pela própria circunstâncias, um lucro irreal, né? Um excesso de informações que você não consegue perceber o que de concreto está sendo feito. Né? Então, aqui já tem, digamos, um problema para quem estava responsável. E no tocante ao lado do emissor ou ofertante do produto, que pode ser uma empresa, também deve se perquirir se o compliance dessa empresa adotou as regras de checagem contidas na Resolução 4595 do Banco Central e na Instrução Normativa 617 da CVM. Então, tem que verificar se eles estavam de acordo com essas normativas do compliance, né? Tá aí esses dois documentos, né? Fica também como sugestão, né, essa publicação da CVM, que é destinada ao público em geral, né, mas é bem interessante a leitura, porque as pessoas ainda hoje, né, mais de 70 anos, pelo menos, dessa lei de economia popular, para não ir nas outras que vieram desde o início do século, por que as pessoas ainda caem nesse esquema de pirâmide, né? Esse é um problema que fica aí para a nossa reflexão. O segundo grupo de crimes que eu também queria pontuar é do artigo 4º da Lei 8.137, com a redação que foi dada pela Lei 12.529, a LDC, a Lei de Defesa da Concorrência, ou a Lei do CAD. Ela deu uma boa reformulada nos artigos 4º, 5º e 6º, revogou os artigos 5º e 6º, e trata justamente dos crimes contra a ordem econômica consubstanciados no cartel ou na colusão entre empresas. A questão do cartel é uma questão que também pode haver a atuação do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público Federal, né? Por exemplo, existe bastante, né, problemas de cartelização do gás de cozinha, né, que envolvem dentro de regiões, dentro de municípios, e também nessa linha o entendimento prevalecente é no sentido de que o crime de cartel
intermunicipal ou um cartel que não tenha uma dimensão maior, né, interestadual ou em âmbito nacional, é da competência da Justiça Estadual, consequentemente, compete ao Ministério Público Estadual a investigação e persecução desse tipo de criminalidade. Eu tinha falado com o professor Eduardo, né, no outro evento, que nós do Ministério Público, em geral, nós ficamos lá no nosso gabinete e a gente vê quando vai acontecer, pelo menos quem atua na área criminal, né, para a partir daí a gente arregaçar as mangas e começar uma investigação, né? Então, nesse caso aqui, é um exemplo de um crime que pode demandar a atuação de um promotor de justiça, envolvendo crime de cartel. E, nesse sentido, pontuar que na lei de defesa da concorrência, na LDC, nós temos todos um sistema, né, bastante bem estruturado para cuidar dessa questão da liberdade de concorrência, do livre exercício de atividades econômicas, etc., contemplando diversos órgãos, Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, Superintendência Administrativa, vou controlar aqui a hora, Superintendência Geral, Procuradoria Federal, Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia e o Ministério Público que atua perante o CAD. Aqui estou me valendo do pesquisador Guilherme Krieger, do CPJN, para dar também uma definição do que vem a ser o cartel, o conluio, a colusão entre empresas que visa fundamentalmente eliminar a livre concorrência, controlar ou dominar o mercado ou a fazer uma concertação de preços de produtos ou serviços. Isso constitui-se infração administrativa, que está tipificada no artigo 36, incisos e parágrafos da Lei 12.529, e também no artigo 87 nós temos um rol de penas administrativas, em tese aplicáveis àqueles que se envolveram em cartel. E o cartel, ele nos traz necessariamente à baila a questão da leniência, ou seja, a leniência surgiu, ao que consta, justamente no âmbito da repressão ao cartel nos Estados Unidos em 1978, foi então instituído pelo Departamento de Justiça, o DOJ americano, né? Então, o berço da leniência foi justamente no contexto de crimes de cartéis, sofreu diversas modificações nos Estados Unidos, né? E também no Brasil, alguns anos depois, também veio a ser adotado a leniência nesse contexto já de uma busca de uma solução negociada entre o poder público e pessoa infratora, e surgiu na Lei 8884 de 94, juntamente com outros institutos de composição de conflitos, e mais recentemente, né, na Lei 12.529, ele foi reformulado e foi trazida uma regulação bastante extensa e complexa, com os requisitos que devem estar presentes para a obtenção da leniência. O primeiro deles, que a empresa seja a primeira a se qualificar com respeito à infração específica. Uma característica do cartel é que me parece que ele é um crime muito difícil de descobrir. Como é que você pode descobrir que está havendo uma combinação de preços, né? Então, é inerente a esse tipo de criminalidade que se possa permitir que a empresa que não queira mais participar daquele clube, que queira voltar a atuar de maneira lícita, que ela possa ter uma ponte de ouro, como diria Von Litz lá atrás, para que ela possa gozar de alguns benefícios quando ela resolve sair fora do clube e voltar a atuar no mercado dentro das regras
que regulam a oferta e a procura, sempre pensando no benefício do destinatário final, o público consumidor de produtos e serviços, né? Então, é inerente. E no caso da lei do CAD, da lei 1259, a feitura de um acordo de leniência gera efeitos não apenas no sentido de não aplicação ou redução de sanções administrativas, mas também gera efeitos na órbitas penais, ou seja, impede o oferecimento de denúncia, segundo o artigo 87, portanto, suspende a atuação, né? E caso venha a cumprir todas as cláusulas que foram acordadas, extingue-se a punibilidade das pessoas físicas que também subscreveram o acordo de leniência, porque na lei do CAD, diferentemente de outros diplomas, a leniência pode ser feita por pessoas jurídicas e por pessoas físicas, dirigentes de empresa que tenha postulado a leniência. Então, há essa consequência que vai tocar também a nossa atuação no Ministério Público, né, segundo a lei. Isso gera uma discussão a respeito da titularidade da ação penal, né? Ou seja, o artigo 129, inciso 1 da Constituição, né, se haveria digamos, um ruído entre o artigo 87 e o texto constitucional. Para dirimir essa controvérsia, o CAD adotou uma estratégia de sempre celebrar acordo de leniência conjuntamente com o Ministério Público Federal ou o Ministério Público Estadual, dependendo se trata de um cartel da atribuição de um ou de outro, justamente para evitar que haja uma propositura de denúncia e, com o devido cumprimento, haja a extinção da punibilidade. Aí tem vou passar rápido, isso aqui são só o texto da lei, né? Aí o que eu falei da questão aí E aqui eu trago um modelo do CAD de acordo de leniência, né? Um modelo padrão, e você pode observar que aparece na segunda página a intervenção do Ministério Público Federal ou do Ministério Público do Estado para a celebração em conjunto desse acordo de leniência, repito, para diversas consequências e também essa envolvendo efeitos penais que possam daí ocorrer, né? Tem também um guia bastante didático sobre leniência do CAD e quando a gente fala de cartel, acordo de leniência, vai haver também, necessariamente, uma discussão envolvendo compliance concorrencial, né? Seguindo os parâmetros do CAD, a existência de um compliance concorrencial ajuda a identificar, mitigar e remediar os riscos de violações da lei, né, e as consequências punitivas que daí decorrem, né? Além de multa, a Lei de Defesa de Concorrência prevê sanções que podem ser mitigadas com um programa de compliance robusto, eficiente, que a empresa consiga demonstrar que possuía. Então, aí nós temos uma série de observações que o CAD faz sobre o programa de compliance. Na hipótese de uma empresa se vir incursa em um daqueles tipos de cartel e ela vem afirmar um acordo de leniência, se ela demonstrar que possuía um compliance, isso vai gerar efeitos positivos naquele acordo de leniência. Em primeiro lugar, o acordo de leniência vai ser feito muito mais rapidamente se provar que tinha um compliance concorrencial. E isso é também uma evidência de que a empresa estava de boa fé, que o caso em que ela se viu em curso possa ter sido a ação de um lobo solitário dentro daquela organização ou daquele grupo de empresas. E outras consequências, né? Então, quando você tem um compliance, vai ter reflexos positivos
na feitura de um acordo leniense, que vai também, indiretamente, poderá gerar reflexo na órbita administrativa ou na órbita penal, né? Como está dito aí. A adoção de um programa de compliance é uma ferramenta bastante importante para a identificação de uma possível infração concorrencial e a tomada de decisões necessárias para defender o interesse da entidade e colaboradores. Ou seja, a adesão ao programa leniense é mais rápido, mais fácil quando tem compliance. Caso ela não tenha sido a primeira a procurar o CAD, ela pode firmar um termo de compromisso de cessação e também, tendo um compliance, isso vai tornar mais ágil. Influencia na dosimetria da pena administrativa, né, se tiver um compliance, se ela demonstrar que ela era uma empresa de boa-fé, se ela provar que a lesão, a livre concorrência foi mitigada em razão do compliance, né, e também os efeitos negativos, e também gerar reflexo do tocante a uma eventual reincidência da empresa. Aqui nós temos um guia do compliance do CAD também, que eu também recomendo a leitura, quem tiver interesse, é bastante didático. Boa parte dos slides foram extraídos dessas informações constantes no guia. Um terceiro grupo de crimes, eu faço um esclarecimento talvez tardio, eu estou passando por vários crimes porque justamente era o propósito lá, né, de tratar várias figuras criminais, né, nessa minha modesta participação. Também um crime previsto na Lei 8137, envolvendo um crime contra as relações de consumo, também é um crime do direito penal econômico em sentido amplo, né, que é um problema das mercadorias impróprias ao consumo, que vai envolver, naturalmente, questões de compliance alimentar, né? Nós temos um problema, existe um problema que todos sabemos, pelo menos, em particular, quem atua na área estadual. Eu pesquisei para escrever um artigo, né, um pouco mais do assunto, né, doutrina e na jurisprudência, que é a questão dos alimentos impróprios ao consumo, né, que é um problema que nós temos, que o país sofre com esse problema. Deixa eu acompanhar aqui. Que, assim, inclusive, eu cheguei a pesquisar nos acórdãos, né, coisas bastante estranhas que aconteciam em produtos que se comprava no supermercado ou no restaurante, né, quando a gente frequentava restaurante, bar, coisa que, por enquanto, está lentamente se retomando, que é o risco que nós temos de consumir uma mercadoria, um produto impróprio ao consumo, com consequências óbvias para a saúde, para a nossa saúde, do público consumidor. Nesse contexto de uma tutela das relações de consumo envolvendo a prevenção de mercadorias impróprias ao consumo, se revela também fundamental a existência de um compliance alimentar em toda a cadeia de produção, distribuição e oferta no varejo de alimentos ou matéria-prima para a preparação de alimentos. Então, isso é algo que deve existir um compliance nas empresas envolvidas no setor de alimentos, para evitar justamente que se veja em curso os seus administradores, prepostos, etc., no tipo penal do artigo 7º, inciso 9º da Lei 8137, né? Tipo penal esse que, inclusive, prevê a punição a título culposo, né? Isso é alguma coisa que guarda também relação, como vai aparecer mais na frente, com a necessidade de ter um compliance para discriminar a esfera de atuação das partes envolvidas numa empresa, né, e os deveres que deve se observar. E nesse contexto, falando, né, dessa questão, entra uma questão dos crimes havidos dentro de uma organização
no caso de se detectar um alimento impróprio ao consumo, e aqui é uma discussão se basta o prazo de validade estar vencido, se é necessário uma perícia para atestar a má qualidade do produto, enfim, isso aí é uma discussão que nesse texto aí de sugestão a gente enfrenta, eu e o professor Japiaçu. Mas quem responde é o gerente do estabelecimento industrial, comercial, é o compliance officer que não comunicou, né, que se submetiu, são os dirigentes, né? Então vai entrar um problema de a quem imputar nisso, né, e o que nos leva também a uma outra questão, né, que é essas dificuldades as quais a criminologia organizacional, empresarial, denominam de técnicas de neutralização de culpa ou de normalização do desvio, né? Sykes e Matza e Diane Vogel, que tratam dessa temática. Ou seja, o que é, para tentar resumir, porque o tempo é curto. Para o dirigente, em geral, ele alega que não sabia... Professor Arthur, apenas porque o senhor me pediu para avisar, 10 minutos para finalizar, tá bom? Perfeito, obrigado. Para o dirigente, há uma alegação de que não sabia o que estava acontecendo nos escalões inferiores, e para o empregado há uma alegação de que estava apenas cumprindo ordem. Então, tem sinais trocados dentro desse contexto, e ninguém, em geral, quando há uma situação dessa ordem, ninguém assume a sua responsabilidade, dizendo que não fez nada errado, né, estava fazendo o trabalho. Essa é uma problemática a qual, no nosso entender, a adoção de um compliance se torna possível mitigar esse efeito de neutralização ou normalização, né, porque, como dito, distribui-se os deveres entre o delegante e o delegado. O professor Lascuraína, que também que já deu uma aula aqui, trata dessa temática de uma maneira melhor do que numa empresa que não está organizada na forma do compliance, e também para a questão dos crimes culposos que eu mencionei, ou seja, a violação do dever de cuidado fica mais evidenciada quando você tem, dentro de uma empresa, uma distribuição de tarefas e deveres entre os diversos escalões. Chegando para a parte final, né, no quarto grupo de crimes, justamente a questão dos crimes contra o meio ambiente, que estão tratados pela Lei 9.605 e pela Lei 7.802. A Constituição assegura a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, com o uso comum do povo, etc. E, na verdade, nós sabemos que, em razão da degradação do meio ambiente, né, diversas consequências negativas têm ocorrido em âmbito mundial, e nós estamos aí pagando um preço caríssimo por essa degradação ambiental. De toda sorte, repetindo, né, existe a atribuição para atuar na tutela desse bem jurídico, tanto do Ministério Público Estadual, né, quanto do Ministério Público Federal. Tinha uma súmula 91 que foi cancelada, né? Então, em regra, a competência estadual, mas pode ser também federal. Aí tem toda uma discussão de parâmetros de atuação do Ministério Público de um lado ou de outro. E eu trago nessa parte final, nessa reta final, 2 pontos para debate, envolvendo compliance ambiental, naturalmente. O primeiro é a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, e o segundo, se é possível a incidência da lei de agrotóxicos para punir pessoa jurídica, né? Ou se a pessoa jurídica só pode responder por crimes ambientais no bojo da Lei 9.605. No primeiro caso, há um paradoxo que a gente pode observar atualmente, né, de lege lata. A Lei 9.605 contempla a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas não prevê o compliance ou seus efeitos. E a Lei 12.846 não contempla a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas prevê o compliance, também alguma coisa em sentido contrário. É claro que a Lei 9.605 é uma lei promulgada antes da era compliance,
né? Mas poderia já ter sido mitigado esse problema normativo. E nós entendemos, né, com respeito de quem pensa o contrário, que o programa de compliance só funciona bem em modelos que admitem responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Porque o compliance vai ser justamente um argumento de defesa para evitar ou mitigar uma punição penal para o ente moral. A gente considera um contrassenso ser a favor do compliance, no Brasil isso é bem comum hoje em dia, mas ser contra a responsabilidade penal da pessoa jurídica como se ignorasse que são os dois lados da mesma moeda. No nosso entender, a possibilidade de suspensão ou extinção da punibilidade de uma empresa infratora constitui um forte estímulo ao compliance, né, que supera até as vantagens de fixar, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta na esfera extrapenal. A própria jurisprudência do STJ diz que a concertação na esfera extrapenal não gera necessariamente efeitos na órbita penal, tendo em vista a independência das instâncias. Há um projeto de lei, né, a nossa pesquisadora Fernanda Ravazano trouxe para a gente esse projeto de lei do saudoso professor Luiz Flávio Gomes, o PL 5442, que pretende justamente corrigir esse problema de não ter um compliance ambiental previsto em lei, regulamenta o compliance, a conformidade ambiental do direito brasileiro, mas esse projeto de lei, eu estive analisando, na minha opinião, ele é muito tímido quando ele vai falar a imposição de sanções penais ou administrativas previstas na legislação ambiental deverá levar em conta a existência de compliance ambiental efetivo, mas não fala quais são as consequências desse programa, né? Deveria, na minha opinião, falar a semelhança da lei do CAD, deveria falar um pouco mais detalhado, inclusive à luz de outros diplomas fora do Brasil. E o segundo caso, já chegando no final de verdade, né, como diria o nosso querido professor Chaves, né, é a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica e a lei do agrotóxicos. Bem, o Brasil é o campeão mundial de consumo de agrotóxicos desde 2008. Não bastasse isso, aqui são utilizados produtos banidos em outros países. Por outro lado, há um controle de grandes empresas nesse mercado. 1/4 da produção mundial é da Bayer, que comprou a Monsanto americana. No Brasil, 10 empresas controlam 70% do mercado agricultor. Não preciso falar aqui das vantagens e desvantagens do agrotóxicos, né, dos pesticidas. Quem quiser saber um pouco mais, tem essa sugestão do Atlas do Agronegócio. Isso aqui é sobre o estado do Rio de Janeiro, né, que é o nosso ponto de interesse aqui, especificamente por tratar da atuação ministerial do estado do Rio de Janeiro. Uma recente publicação dizendo que, né, há um problema sério de saúde pública envolvendo agrotóxicos no nosso estado e no nosso país, claro. E a Lei 7.802 prevê, no artigo 15, o crime de agrotóxico, né, da utilização ilícita de agrotóxicos em embalagens, etc., com uma pena, né, de 2 a 4 anos, além de multa, mas ela não prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Essa só vai aparecer na Lei 9.605, no artigo 3º, né? E eu lembro que, no caso da Lei 7.802, ela recebeu uma nova redação por uma lei de 2000, que havia uma discussão se ter havido a revogação do artigo 15 pelo artigo 56, porque são muito parecidos. Entende-se que não houve a revogação, né, seja por lei especial ou por lei posterior. E sobre essa discussão, nós temos argumentos contra e a favor a responsabilidade penal da pessoa jurídica na lei do agrotóxicos. Contra, 2 argumentos fundamentais. A prevalência do princípio da legalidade, tendo em vista que o artigo 3º está na lei 9.605, e a necessidade de segurança jurídica, lex certa,
porque se você for ampliar a possibilidade de punição para pessoa jurídica fora da lei de proteção ambiental, você pode abrir demais o leque, né, porque a expressão meio ambiente é bastante ampla. E a favor, vem em socorro dessa tese um mandado constitucional de criminalização do artigo 225, parágrafo 3º, né, que fala que deve se proteger o meio ambiente, não fala na forma da lei, mas fala que as condutas serão punidas, e uma identidade típico-normativa entre o artigo 15 da Lei do Agrotóxico e o artigo 56 da Lei de Proteção Ambiental, como eu falei, eles são muito similares. E a Constituição também se preocupou com os pesticidas em diversas passagens aí do texto constitucional. Há uma divisão doutrinária, contra ou a favor, jurisprudência também aceitando e rechaçando a possibilidade de imputação ao ente moral do artigo 15. Nós temos vários projetos de lei, além daquele que foi mencionado no Congresso Nacional. Entretanto, pelo que se pôde pesquisar, pelo lobby das grandes empresas químicas, a maior parte desses projetos de lei visam flexibilizar a utilização do agrotóxico e não recrudescer. Na nossa opinião, chegando no fim, né, deve-se admitir de legislata, ou seja, está titulada, né, de legislata, responsabilidade penal de pessoas para crimes de agrotóxicos, porque isso vai obrigar as empresas a criar ou aprimorar os programas de compliance que permitam melhor controle do manuseio e consumo dessas substâncias tóxicas. Então, a gente é a favor, respeitada, né, quem pensa o contrário, dessa possibilidade de utilização, que isso vai, acho que, fechar todo esse leque de temas. Eu peço desculpas por ter falado bem rápido, que são vários assuntos que eu tentei abraçar aqui nesses minutos, e agradeço novamente o convite e me coloco à disposição para eventual dúvida. Muito obrigado, professor Eduardo.